Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, queridos amigos, professores, educadores que trabalham na educação. Hoje, para nós iniciarmos, nós estamos na semana de Pentecostes, né? Na novena, dentro da novena de Pentecostes. Espero que tenha alguém que esteja fazendo, porque é muito importante a gente clamar ao Espírito Santo para que ele nos ajude a vencer os nossos obstáculos, né? Os nossos desafios. Então vamos rezar essa oração ao Espírito Santo, muito linda, uma poesia, né? Um poema, essa oração. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente neste momento, que a Virgem Maria possa estar presente, que ela possa nos aconselhar e nos direcionar aquilo que for melhor para a nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos projetos, para o nosso dia a dia, para os nossos embates e para que possamos ter sempre palavras de sabedoria em sala de aula. Tu que és o mestre e sentido de todas as realidades, inspirai-me e guiai-me como professor. Tu que és o caminho, a verdade e a vida, abençoe e ilumina os meus alunos e as suas famílias. Amém. Quem é o mestre? Jesus, né? Jesus, tu que és o mestre e o sentido de todas as realidades. Inspirai-nos nessa nossa luta, nas nossas batalhas do dia a dia. Hoje, antes de a gente proclamar a leitura do Evangelho, eu trouxe aqui para vocês sobre o livro que eu comentei, Maria, a maior educadora da história, né? Vale a pena a gente ler e ir grifando, escrevendo, como fonte de pesquisa, para nos formarmos mesmo. A gente às vezes busca tanta formação pessoal no sentido profissional, humano, né? Às vezes a gente busca entender, compreender, busca metodologias, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Nessas áreas da educação, e a gente tem a gente não recorre a Deus. A maioria das vezes a gente acha que a minha inteligência basta, né? O que eu sei basta, o que eu compreendo basta, eu sou inteligente, eu sei fazer pesquisas, mas aí a gente falha. Então tem esse livro, Maria, a maior educadora da história, de Augusto Cury. Eu li há muitos anos atrás, alguém me presenteou com ele, justamente porque eu já dava aula, né? E eu li, eu lembro que eu me apaixonei pelo livro, não sei se eu li outra vez, ou se eu emprestei, eu sei que acabei emprestando e acabou o livro não voltando. Mas Maria é a maior educadora da história. Se educar é uma tarefa dificílima, imagine educar a criança mais instigante que pisou na terra, o menino Jesus. Porque não foi escolhido um grupo de intelectuais entre os fariseus, os especialistas em filosofia grega, para formar o homem que dividiria a história. Havia milhares de candidatos, mas uma jovem destacou-se diante do olhar do autor da existência. Seu nome, Maria. Ela tornou-se a mulher mais famosa da história. A única exaltada em 2 livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão.
Entretanto, sua personalidade continua sendo uma das mais desconhecidas. Quem foi Maria? O que ela tinha de especial? Agora, a psicologia, a psiquiatria e a pedagogia avaliam sua personalidade e, em especial, os 10 princípios que ela utilizou na educação do menino Jesus. Não é uma análise nem católica nem protestante, mas investigativa. O resultado, surpreendente. Descobriu-se que a inteligência de Maria era fascinante e sua capacidade de ensinar deslumbrante. Os princípios utilizados pela mãe de Jesus são uma fonte de lucidez para a educação moderna. Então a gente precisa conhecer, né? Essa mulher, Maria, de nome tão simples, que educou de maneira tão ímpar. Porque às vezes a gente pensa assim, não, Jesus é filho de Deus, então Deus já mandou ele todo pronto, né? Todo organizado. Maria não precisou intervir em nada, porque a sabedoria dele é divina. Sim, a sabedoria dele é divina, mas uma mãe sempre é uma mãe, gente. Quem é mãe, que me escuta, sabe. Mesmo que a gente saiba que o filho sabe, a gente sempre tem um pontinho para a gente acrescentar, algo que a gente pode fazer para ele refletir, né? Mesmo o filho mais estudioso do mundo, um médico que tem uma mãe que trabalhou na roça, que tem pouco estudo, ela sabe dar conselho para ele. Então Maria é um exemplo de professora, né? De educadora, de uma mulher que fez com que Jesus, até hoje, a sua palavra é viva, né? Além de ser a palavra de Deus, o que Jesus aprendeu com a mãe dele. A gente precisa entender e aceitar essas coisas. A gente pensa, às vezes nem pensa nisso, a gente acha que caiu do céu as coisas, né? E Deus tem uma maneira muito silenciosa de trabalhar. Quem tem fé, quem acredita, quem experimenta, sabe disso. Deus tem uma maneira muito silenciosa de trabalhar. Ele trabalha no silêncio e às vezes a gente acha que ele não está trabalhando. É só a gente olhar para a história de Jesus e ver Nossa Senhora com São José. Eles tinham que fugir para o Egito, fugiram de Herodes. Jesus é filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Deus poderia ter protegido ele, feito eles ficarem invisível lá e o Herodes nunca ia achar. Mas não, ele quer que a gente se ponha a caminho. Ele quer que a gente se disponha a caminhar, a ir pedindo e caminhando, né? Nessa terra a gente tem que estar sempre nessa dinâmica da vida. Caminhar e pedir ao Pai por nós. A Jesus, Jesus é o nosso intercessor, né? Nossa Senhora, nossa intercessora, o Espírito Santo, o nosso advogado que nos ampara, que nos dá sabedoria. Os 7 dons do Espírito Santo são maravilhosos. Eu ultimamente tenho pensado nesses 7 dons. Eu falo, meu Deus, por que eu não tenho esses 7 dons? Ou se eu tenho, por que eu não coloco em exercício na hora que eu mais preciso? Mas vamos lá. Eu vou ler um pequeno texto, né, dentro do livro do Maria, a maior educadora da história, que diz assim: uma candidata para a mais complexa tarefa. Educar é viajar pelo mundo do outro sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para nos transformar no que somos. O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que enxerga o que é tangível aos olhos, mas o que vê o invisível. Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a começar de novo. O excelente educador abraça quando todos rejeitam, anima quando todos condenam, aplaude os que jamais subiram no pódio, vibra com a coragem de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Não procura o seu próprio brilho, mas se faz pequeno para tornar seus filhos alunos e colegas de trabalho grandes. O excelente mestre não é o que mais sabe, mas o que mais tem consciência do quanto não sabe. Não é o viciado de ensinar, mas é o ávido em aprender. Não é o que declara os seus acertos, mas o que reconhece suas próprias falhas. Não é o que deposita informações na memória, mas é o que expande a maneira de ver, de reagir e de ser. Esse livro já começa com essa lição, né? O que é educar? Não é o que controla, mas é o que liberta. A educação tem esse poder de libertar os nossos alunos.
Só que o que eu vejo ultimamente, assim, dentro do meu ambiente de trabalho e dentro dos relatos que eu escuto de outros colegas, o cansaço do professor tem estado muito grande. Por quê? Porque ele tem se decepcionado. A decepção do professor é muito grande diante dos alunos. Acredito eu que os alunos do ensino fundamental 1, de CMEs, eles até têm um pouquinho mais de vontade de trabalhar, porque os alunos ali brincam, eles correm, eles ainda estão naquela fase, né? Mesmo diante de várias situações, a criança é criança ainda. A criança, ela tem aspecto de criança, a criança traz uma luz que muitas vezes o adolescente perdeu, né? A adolescência, o pré-adolescente, eles perderam por N razões, né? Que se a gente fosse elencar aqui, não ia ter um vídeo que coubesse. Mas eu me preocupo muito com o desânimo dos professores. Os professores têm estado desanimados diante de tantas situações difíceis que eles enfrentam. Apesar de que eles são guerreiros, eles são fortes, eles estão ali lutando para passar algum conteúdo, para ensinar, para dar o seu melhor, eu também vejo que eles estão desistindo. Desestimulados, eles desistem. Por quê? Porque eles não têm a quem pedir uma fórmula. Não existe fórmula para ensinar. Não existe fórmula que funcione com uma turma e que funcione com todas as outras. Não, cada aluno é de um jeito, cada turma é de uma forma, cada aluno entende de uma forma, então você tem que estar sempre procurando e criando. E com o desânimo que eu vejo tendo e as cobranças, isso tem maltratado o professor. As cobranças dos nossos líderes, né, de secretarias, do próprio governo, da Secretaria de Educação Municipal ou Estadual e do próprio MEC, às vezes é desumano mesmo, porque parece que eles não sabem que o nosso país não está lá, não está ali naquele patamar que eles gostariam que estivesse. Eu fico vendo que vários especialistas surgiram na época da pandemia, falando que o Brasil o mundo, né, estava sofrendo, e quando chegou na área da educação, eles falaram que nós iríamos colher esses frutos desses alunos que estudaram online, que não estudaram. Aqui no meu estado mesmo, Tocantins, todos os alunos foram, aliás, na capital, né, Palmas, todos os alunos foram aprovados. Fazendo ou não fazendo aquela matéria, foram aprovados. Então agora nós estamos colhendo esse fruto. Esses alunos que vieram da pandemia, porque aqueles que acompanhavam. Tinha um pai, tinha internet, tinha um celular, tinha computador, tinha impressora lá funcionando, e eles acompanharam. Mas aqueles que não tinham quem ajudasse, porque os pais não leem, porque os pais têm pouco entendimento, porque os pais não conheciam, eles ficaram à mercê. Então agora o Brasil, o MEC, parece que esqueceu. E aí os professores também parece que esqueceram, as secretarias parece que esqueceram. Nós estamos colhendo o fruto de uma geração que não estudou. 1 ano e meio sem estudar praticamente. Teve escola que demorou mais que isso e quando voltou, ainda voltou devagarinho. Os alunos não queriam voltar para a sala de aula com medo, né? Porque todo mundo tem medo de morrer, né? É impressionante. Vem uma doença que diz que mata, o ser humano quer fazer de tudo para ele permanecer vivo, ele não quer morrer. Só que ele também não se preocupa o pós-morte, né? Eu não quero morrer, mas e se eu morrer, o que vai acontecer? Isso já ficou bem claro. Então, assim, agora nós estamos colhendo esse fruto. Então, os professores estão desanimando, mas eles têm que lembrar, esses alunos do ano 2025, quem está no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, lá em 2020 parou, não estudou, veio com uma lacuna enorme de conteúdo, eles não aprenderam isso, e a gente está indo com o carro andando, em alta velocidade, esquecendo que esses alunos ficaram para trás. Então, a gente tem que entender que o professor, ele ajuda
ele educa, ele ensina, mas ele precisa também do suporte. Ele precisa de um suporte quanto à questão da educação no ato de ensinar mesmo. Aí ficam esses grandes mestres aí dando exemplo, né? Com metodologias mirabolantes, e quando chega na sala de aula não funciona. Não funciona porque os alunos, eles são totalmente vivos. Os professores não dão aula para robô, não. Eles dão aula para gente. E gente cheia de problema. Nós estamos numa sociedade doente. Tirando as escolas, talvez, particulares, que ainda tem uma gama de alunos que caminham junto, porque eles tiveram muito mais respaldo na época da pandemia do que as escolas públicas. As escolas públicas, os alunos estão doentes, é uma sociedade doente, é uma sociedade cheia de problema, são alunos de N situações, são alunas que engravidam antes da hora, alunas que perderam o pai, alunas que o pai está preso, alunos que a mãe morreu, alunos que não têm o que comer, alunos que não têm onde morar, alunos que estão sem água, alunos que não têm onde lavar roupa, alunos que cortou a energia. E aí, chegam na sala de aula, o professor tem que fazer mágica para poder conseguir chegar na cabeça daqueles alunos. Essa geração de professores, ela vai sair. Ela está saindo, podem ver. Nós aprendemos de uma forma, e esses que estão aí ainda no mercado de trabalho estão aprendendo praticamente do mesmo jeito, mas esses que estão entrando agora, não. Eles não vão ter, eu não vejo assim, não é nem a bagagem que tem, a bagagem formal, né? A teoria tem. Eu falo da prática, saber lidar com alunos de todos os modelos. Uma sala de aula com 40 alunos, cada um com seu transtorno, e agora nós temos N transtornos dentro de uma sala de aula, não tá fácil. Não é fácil. Eu desafio qualquer mestre aí que tem nas redes sociais, que fica no MEC, ou nas secretarias, aí numa sala de aula, ver se eles conseguem conseguir trazer um conteúdo que todos queiram, que todos aprendam da mesma forma. Não tem. Só que na hora de cobrar uma prova, a prova é cobrada para que todos aprenderam. E não é assim que funciona. O sistema vai ter que dar uma reavaliada neles mesmo. Tem muita coisa acontecendo. Eu, às vezes, falo para o aluno. Nós estamos dentro de um barco. O barco está em alta velocidade. E ele está enchendo de água porque ele tem um leve buraco. E aí, um pega um copinho e vai tirando aquela água e jogando fora, e ele cansa, deixa o copo lá, o barco começa a encher de água e vem outro e tira. Então nós estamos vivendo isso. E se eu vejo que a luta é grande, eu não vejo muita ajuda, né? Aqui em Palmas não tem muita precariedade nos prédios, que é tudo novo, a capital é nova, 36 anos, então os prédios são bem cuidados, né? Mas a gente vê já a falta de verba para comprar certas coisas que antes comprava e agora não compra. Imagine nesse Brasil enorme que nós temos, no interior sei lá de onde, aí do Amazonas, né? No interior de uma cidadezinha longe, né? Se chega tudo que é educação, não chega, gente, não chega. Então, assim, a cobrança é grande, a pressão é grande, mas isso não surte efeito. Os professores precisam ter força e ânimo para trabalhar, né? Nós, praticamente, os professores estão construindo uma nova sociedade tecnológica, mas sem saber usar a tecnologia. A tecnologia é enorme, mas ninguém usa tecnologia. O celular é usado para ver besteira o dia inteiro. E não é só por alunos, adolescentes, não. Por professores também. Tem professor que viciou num tanto, que passa o dia olhando nada, né? Eu até coloquei aqui num texto que eu copiei de um padre falando sobre isso. Ele disse: nestes últimos tempos, que mais se gasta tempo olhando nada, se não é o adolescente, a criança e até mesmo os adultos, que perderam a noção da responsabilidade do fazer, do servir, do ajudar, de colaborar. Primeiro com você mesmo, depois com a família e depois com todos os que o rodeiam. Estamos perdendo a capacidade da empatia e do amor ao próximo.
Se já pensávamos ser difícil, imagina agora só olhando uma tela que prende a mente, os olhos, o ouvido, as mãos, o caminho, a vontade, o esforço, o querer para abrir a mente para aprender e se desenvolver, os olhos para ver quem e como eu posso ajudar e o ouvido para ouvir o silêncio sagrado que ouve o grito do irmão pedindo socorro, as mãos para estender a quem precisa e ajudar os mais necessitados, ajudar em casa e por onde eu passar, para ver o caminho errado que faço muitas vezes e que não me leva a nada. E eu nem vejo quem passa por mim. A nossa vontade, o esforço e o querer, que podemos revigorar todos os dias, pois nascemos para servir e servir com amor. Então, o celular está tirando essa capacidade dos nossos alunos, dos nossos professores. Hoje em dia, com a facilidade das impressões de Xerox, né? O tempo todo assim, copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Na época, quando eu fui professora, que eu peguei a época do mimeógrafo, a gente pesquisava atividades para passar para os alunos, a gente elaborava, a gente pensava. Hoje não se quer pensar mais, você pega pronto, só que às vezes aquilo ali não combina com o aluno que você tem na sala, aquilo ali é só uma injeção, é só uma injeção de perna de boneca, né? de espuma, não vai funcionar. Então o professor também precisa ser um pesquisador e para isso ele precisa estar em paz e para isso ele precisa recorrer a alguém que necessariamente não são os estudos, não é a metodologia mirabolantes, é a Deus. Meus irmãos, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Se a gente não colocar Jesus na nossa profissão, todos nós estamos a um passo de ficar desnorteados da mente, para não dizer loucos, né? Que tem muita gente sensata, equilibrada ainda, mas muitos estão perdendo a sensatez e o equilíbrio, não sabe, eu vou pedir socorro a quem? Aí o que acontece? Eu vejo o número de professores, educadores, que o tempo todo lá no grupo da saúde que eu participo, de um grupo de um plano de saúde, o tempo todo perguntando, alguém conhece um psiquiatra que atenda pelo plano? Alguém conhece um psicólogo? Não, um psiquiatra que atenda pelo plano, é só um psiquiatra. Por quê? Porque a pessoa está pedindo socorro. E aí, né, na verdade, a gente às vezes pensa assim, não, é a escola que está me tirando sossego. Não é só a escola. A escola é uma pequena porção, é a sua vida como um todo. A sua vida como um todo, ela te causa... ela te desnorteia, ela te causa problema, porque todos nós temos problemas. E aí, junto ao meu problema pessoal com o problema do aluno, aí ele e aí ele cria um raio ali, uma onda negativa, ele cria problemas, ele cria enxaqueca, mas ele não nasceu na sala de aula. Ela só colaborou para que o professor desenvolvesse um problema, né, que ele já tinha, só que na sala de aula aflorou. Por quê? Porque ele vai lidar com pessoas que vão bater de frente com ele. E aí isso te tira do seu norte, ela te desnorteia, né? Então eu separei essa palavra de Jesus aqui hoje, que é muito importante para os nossos dias atuais, né? Todas as palavras de Jesus são importantíssimas. Eu acredito nisso, eu creio. E essa daqui então, que é a confiança em Deus. Então, acredito eu, na minha ignorância, que a confiança em Deus é o que está nos faltando para a gente poder desenvolver o nosso trabalho bem desenvolvido. Então vamos lá, leia em Mateus 6, 25, 34. Está essa leitura, né? A minha Bíblia é a Ave Maria, a tradução. Então Mateus 6, 25, 34, diz assim: Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida?
E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, é essa confiança em Deus que nos falta dentro do nosso ambiente. Sendo Deus o nosso cuidador, Ele cuida de nós, Ele nos vê, né? Ele diz, não vos preocupeis. Então, eu tenho que ter essa confiança, a confiança em Deus. E se eu tenho essa confiança em Deus, eu posso trabalhar bem. Eu posso desenvolver meu trabalho bem. Eu posso orientar meu aluno bem. Porque eu vou clamar a graça de Deus na minha vida. Eu vou pedir a Ele que Ele me oriente, que Ele me dê força, que Ele me conduza no melhor caminho. E para que isso aconteça, eu tenho que confiar em Deus. E eu confio em Deus clamando o Espírito Santo, eu confio em Deus clamando a Nossa Senhora, que ela interceda por mim. Eu confio em Deus clamando a Jesus Cristo, nosso intercessor poderoso, que morreu na cruz por nós, meus irmãos. Os professores, o desânimo dos professores pode contagiar a turma inteira. E os alunos sabem ler um professor. Eu tenho alunos que chegam na minha sala e falam assim, professora, eu não queria ter aula com aquele professor, ele parece que ele tem problema na cabeça dele, ele fala, a gente não entende, aí começa, né, a criticar. E eu falo, não, mas você pode ter um pouquinho mais de paciência, às vezes o professor não está num bom dia, às vezes ele está com algum problema, eles são seres humanos como vocês. Não quero ir pra lá não. E aí começa, né, aquela choraminga, e aí aquele blá blá blá, e aí não querem ficar na sala de aula. É muito preocupante, isso acontece o tempo inteiro, com todos os professores, não é do, o professor, não, são todas as matérias. Tem alunos que não querem, para ficar na sala a gente tem que empurrar dentro da sala, porque ele não quer ir. Então a gente precisa ter essa confiança em Deus, porque nós valemos mais do que os pardais, nós valemos mais do que as plantas, nós valemos mais do que tudo que Deus criou nessa terra. Porque Jesus não morreu por animais, Jesus não morreu pela natureza em si, ele morreu pelo homem, pelo ser humano. Que nós tenhamos essa confiança, meus irmãos, que a gente possa, não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia tem a sua própria preocupação, a cada dia basta o seu cuidado, porque Deus tem cuidado de nós. Esses dias eu estava conversando com uma colega minha, professora, eu falando para ela, por que você volta todo dia, Valéria, para a escola, né? Todo dia você tá lá, você passou no concurso, todo dia você tá lá. Porque quando chega em casa, tomou um banho, aquelas preocupações, a maioria delas somem. Aí ficam as suas preocupações pessoais. Você vai lembrar daquele menino, às vezes, amanhã. Ou então, quando você está contando alguma coisa para um colega que você lembra do fulaninho, né? Ou quando você ouve uma piada de aluno, aí você lembra do aluno. Mas, cadê os professores que rir é bom? Rir é muito bom, ele revigora a alma, né? Dependendo do que se ri, né? A gente não pode rir dos outros, não pode rir de situações simples da vida. Mas cadê os professores que oram pelos seus alunos, que rezam pelos seus alunos, que nas suas orações pessoais, além de colocar toda a família, ainda coloca a escola que trabalha? Eu já vi depoimentos de professoras que eu conheci aqui, né, nessa cidade, que elas na hora do lanche, que é 15 minutos, aí entrava ali no banheiro para fazer as suas necessidades, aí rezava 10 Ave-Marias. E ela foi vencendo cada dia, porque ela foi se abastecendo de quê? Das coisas do alto. Não é Deus, é quem? A quem que se recorre na hora que você pede socorro? A quem? Eu não sei recorrer a outra coisa, gente, até hoje. Pena
Eu repito o que Santa Dávila, Teresa Dávila disse: tarde te amei, Jesus, tarde demais. Gostaria de ter entendido isso há muitos anos atrás, mas como não tinha nenhuma pessoa para falar sobre isso, não tinha um professor, não tinha uma pessoa mais religiosa talvez, né? Não tinha. Como é que o professor dá aula? Não, o professor dá aula porque ele sabe dar aula, porque ele chega lá, ele aplica o conteúdo, mas ele não clama. Ele não clama a Deus, ele não clama o Espírito Santo, ele não pede a Nossa Senhora que o ajude a ser um bom educador. É isso que eu venho trazer aqui, para a gente repensar. Não importa se o mundo aí está fazendo as cobranças dele, as críticas dele, a forma como o mundo está conduzindo as coisas, mas eu tenho que entender isso, eu tenho que ser luz e sal de Cristo aqui na Terra, para os meus alunos, para os meus colegas. Eu tenho que conversar a oração aqui que eu li agora no início, né? Uma oração tão simples: Jesus, Tu que és o mestre, o sentido de todas as realidades, inspirai-me, guiai-me como professor. Tu que és o caminho, a verdade, a vida, abençoa e ilumina os meus alunos e as suas famílias. Gente, se as famílias dos nossos alunos estiverem bem, os nossos alunos vão estar bem. Onde é que nasce o problema dos alunos? Na casa deles. Onde é que nasce o meu problema? Dentro do lar que eu moro. Só que a gente não entende isso. A gente acha que o aluno, ele passou do portão, ele tem que ser aluno. Ele tem que ficar quieto, ele tem que me ouvir, ele tem que quietar. E ele não vai fazer isso. Ele não sabe tirar, agora eu vou pendurar bem aqui na porta de entrada, quem sabe criar várias caixinhas ou vários cabides. Meu filho, agora você vai pendurar seu problema bem aqui nesse cabide. Não existe isso. Nem nós conseguimos fazer isso. No dia que você não tá bem, todo mundo percebe: o que foi, fulano? Tá legal hoje não? Não tô boa hoje não. Mas só que eu tô na condição de profissional e o aluno que não sabe lidar com isso, né? Então, que nós possamos trazer a palavra de Deus para ela nos fortalecer. Eu não vou pregar lá na escola, mas eu vou ser luz. Eu vou saber falar para o meu aluno, eu vou saber orientar ele, como diz aqui nesse texto, né, de Maria, que educar é uma tarefa difícil. Ai, caiu aqui. Aí eu vou saber dizer, abraçar os que são rejeitados. Quantos alunos não são rejeitados dentro de uma escola? Quantos alunos não são invisíveis dentro de uma escola? Vários. A gente só enxerga os indisciplinados, né? Os invisíveis são largados, abandonados, esquecidos. Então a gente precisa trazer Jesus para nos ajudar dentro dessa situação. Aí eu só vou ler aqui um pedaço do Catecismo da Igreja Católica, que aqui também tem uma passagem, tem um parágrafo que é muito interessante, que fala sobre a graça. A graça de Deus está em nós. A graça de Deus está em nós. A gente precisa usar essa graça. Então, no parágrafo 1996, diz assim: a graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina. Nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da igreja, como filho adotivo. Pode doravante chamar Deus de Pai, em união com o Filho único. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. O problema é que nós não estamos em Cristo, né? Aqui em Palmas começou o verão, gente. Ó, vocês estão vendo esse sol aqui maravilhoso? Aqui chega a fazer 40, né? 39 graus aqui nessa época. Agora em junho começa o inverno, né? No Brasil inteiro. Mas aqui o nosso inverno é quente, ele é muito quente. E o nosso verão aqui é chuvoso. Então, o nosso inverno aqui vem com essa lua que brilha no céu, muito linda. Eu gosto do calor daqui, amo. Né? Dá para viver, tomar banho em paz. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos nos colocar na confiança, confiar em Deus de verdade, confiar que Ele nos vê, confiar que Ele nos orienta, confiar que Ele nos dá sabedoria ali naquela sala de aula, na hora que você, meu Deus, você fecha o olho e fala assim: que turma é essa? Mas aí você clama o Espírito Santo, você clama a Deus e você vai sentindo algo diferente.
Porque Deus conhece os corações. Só Deus conhece os corações. Só Deus conhece a mente de cada aluno, né? Só Deus. Então a gente vai clamar a quem? A Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos forma. A verdade é essa, é Deus que nos forma. Eu posso ter feito N faculdades, eu posso ter feito N pós-graduação, mas se eu não tiver Deus como meu formador, não vai adiantar de nada esse estudo, porque o ser humano é complexo, o ser humano é uma criação divina, e só Deus consegue interpretar o homem, né? O homem não interpreta o homem, ele imagina, mas ele não interpreta, ele não conhece o coração. Só Deus sonda os corações de verdade. Então vamos colocar na presença de Nossa Senhora, do Espírito Santo, de Jesus, nosso Pai do céu, para nós rezarmos esse texto das Santas Chagas, pedindo a Ele que nos oriente, que venha nos conduzir os nossos passos, que tire de nós esses desânimos, essa falta de vontade, que a gente não olhe para os nossos alunos como algo que não consigam fazer nada, que é algo perdido. Não, eles são pessoas, eles são únicos, cada um é único. Eu já perdi alunos por crime, uns 5, 6 alunos assim de 15, 16 anos que morreram por causa de se envolver com uma pessoa errada no crime, morreram novinhos de 15 anos, estão lá no cemitério, esquecidos. Então a gente também tem que se preocupar com isso. Eu sei que tarefa fácil não é, mas se a gente se apega a Jesus, ele faz o nosso fardo ficar mais leve. Ele disse, venha a mim e eu vos aliviarei. Então, se o fardo da escola está pesado, vamos a Jesus. Vamos a Jesus, vamos a Ele, vamos pedir a Ele que Ele nos ajude. Se a escola está difícil, nós temos que pensar a escola como o Ló lá na cidade que ele falou, você tem que sair, ele ficou falando, se tiver 30, se tiver 5, se tiver 10, se tiver 1, eu não destruirei. Então você seja esse 1, como Ló. E caso aquele lugar ali não seja para você, pode ter certeza que Deus vai te tirar de lá. Caso aquele lugar ali já esteja, pode deixar que Deus sabe o que fazer com o mundo dele. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas Ele pode te dar a sua vitória em outro ambiente, né? Num ambiente mais saudável. Mas para isso a gente tem que estar unido, confiante e unido em Jesus. A verdadeira confiança. Então rezemos, meus irmãos. Rezemos por nossas escolas, rezemos por nossos alunos, pelos pais dos nossos alunos. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor. Socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus abençoe ainda esse resto de semana que ainda falta. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Vem aí o momento de tantas festas juninas na escola, né? Possam ser festas saudáveis, sem imoralidade, sem impureza. Que a gente possa fazer com que as coisas do mundo se tornem mais puras, meus irmãos, porque a catástrofe é grande quando a gente sai misturando o profano e o sagrado. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.